Mas um dia, sem aviso, fez-se a prosa em melodia, para cantar como ela via, para rimar nessa cantiga. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Mundo Antena, desta feita sobre a canção O Narrador, que é uma canção escrita por mim. Na verdade, são quase todas as destes episódios. Esta canção é especial porque faz parte da minha geekness. Eu resolvi pegar num verso de um soneto de Camões, que se chama Transforma-se o amador na coisa amada, que é, eles antes tinham uma coisa interessante. Não havia Instagram e cenas do merchandise e do marketing, então o que é que eles faziam? Pegavam no primeiro verso dos sonetos, isso era o título, e então eles punham a carne toda no assador, e aquele primeiro verso tinha de ser bombástico, ok? Para o pessoal querer ir ler. E este verso, transforma-se o amador na coisa amada, a pessoa apetece ir ver o que é que se está a passar ali. E Camões era, para além de genial, era esperto. E assim, eu, centenas de anos mais tarde, peguei nesse verso e pus-lhe, em vez do amador, pus-lhe o narrador. E o que é que o narrador vai fazer? O narrador está ali no seu livrinho a contar a história. E o que é que acontece? Ele sucede que ele se apaixona pela personagem principal. Só que ela não ouve. Ela está ali na vidinha que ele está a contar. Ela não ouve. E o que é que acontece? O narrador sofre. Sofre. É um sujeito poético que sofre. Até que há um dia, vocês estão a gostar desta minha cor? Há um dia, muito erudita, não é? Está muito. Não. Pensar que tens de contar isto a criança. Exato, é isso, é essa a onda. Então, o que é que acontece ali a meio da coisa? O livro transforma-se em música. E o narrador, em vez de cantar poeticamente, canta musicalmente. E aí ela ouve-o. E ao ouvi-lo, vê-o e apaixona-se por ele. E é sobre isto que vamos falar hoje, sobre amor, livros, Muito poesia e música. Já agora. É muito bonita essa imagem da tua canção. Pronto. Eu vou começar, está aqui comigo o João Barradas, a Raquel Marinho e a Márcia. Eu vou começar pelo João, precisamente porque é o João que toca comigo nesta música, no disco e aqui. E também não queremos cá machismos. Exato. João Barradas. Sim. Tu, aos 6 anos, foste tomado de assalto pelo acordeão, não foi? Verdade. Vi um instrumento e fiquei apaixonado por aquela caixa, com aqueles botões, do fole. Foi uma relação que fica até hoje. E depois seguiste os teus estudos, fizeste o conservatório, com 20 valores, tipo, ok. E estudaste com músicos como Greg Osby, diz-me se estou errada, porque eu não sou jornalista. Eu vou à Wiki e é o que está lá. João Paulo Esteves de Silva, Verdade. também. Muito bem. Depois, o primeiro álbum que gravas é com o grande tubista Sérgio Carolino. É verdade. Primeiríssimo álbum. Tu acompanhas-te bem, é tudo maravilhoso. E estás confortável, diria eu, nos dois campos principais em que te moves, que é o jazz e a clássica, mas também estás super à vontade quando te chamam para as pops. Sim, gosto de fazer isso. Gostas de fazer isso? Gosto. Então, e como é que como músico, como é que tu defines? Eu defino-me como um músico, se calhar, de música clássica, sim. Comecei aí, grande parte do meu trajeto foi feito com música erudita, o que eu ouvi em casa também, e depois, a partir da adolescência, o jazz tomou de assalto, usando a tua expressão. E hoje em dia acontece estar a fazer da minha vida andando nesses dois mundos. Hoje em dia, praticamente as 2 próximas temporadas é só com orquestra, do lado clássico, e do lado do jazz toco com vários nomes europeus, e as coisas, de certa forma, tocam-se, não é? A música instrumental toca-se da forma em que eu só ouço essa música em casa. Depois, a parte do pop, tenho tido a sorte de trabalhar contigo, com o Camané, com Pedro Brunhosa, ou seja, então quando há esses convites, João Só, obviamente, quando há esses convites, apesar de ser uma percentagem mais pequena do meu trabalho, e sempre que há a possibilidade e o projeto me diz alguma coisa, adoro fazer esses cruzamentos com a minha linguagem. É o caso do narrador, que a música é tua, mas acho que poderia ficar também num projeto meu, não é? Pois. Essa foi a minha visão também para a música. Eu queria que fosse ali um diálogo
entre dois foles, a voz foles, e o... exato. e que fosse um bocadinho uma mistura de linguagens, na verdade, sim. Ok, muito bem. Obrigada, João. Obrigado. Márcia. Henrica Márcia. Nós conhecemos, estava eu a pensar, há 15 anos. Éramos Eu não me lembro quando crianças, não é? Portanto... Deixa Foi há muitos lá, anos. foi quando? Não sei. Foi há muitos anos. Mas tu estudaste primeiro na Faculdade de Belas Artes, pintura. Pintura. E fizeste Erasmus, não foi? Fiz. Estiveste fora um tempo. Foi em França? Muito bem. E, corrija-me se estou errada também, porque lá está a Wiki. Estagiaste em cinema documental? Estagiei. Ah! Em Barcelona. Em Barcelona, maravilhoso. E o que é que fazias nesse estágio? Quais eram as tuas funções? Montadora. Oh, montadora! E ganhei um prémio Oh, calma! de montagem. Espetacular. Na Maravilhoso. Documenta Madrid, não é num sítio qualquer. Calma. És da Ibéria, não é? És a rainha da Ibéria. Oh, olha-se para mim. Olé, olé, Olha-se para mim olé. logo o que se pensa. Frequentaste também o curso de canto do Hot Club. É verdade. Depois, Mas não terminei. não terminaste. Fizeste parte, foi onde eu te conheci, penso eu, no Real Combo Lisbonense. Aí, em 2010. Mas eu cruzámos conheci-te quando na fui lá. ZDB. Porque eu fui Foi? à ZDB. Foste ver os de ver um Linda? concerto. Ok. Há muitos anos, andava na faculdade e lembro-me desse concerto. Deve ter sido aí. Sim, Fui sim, com o deve João ter. Fazenda. O João Fazenda Ele é levou-te? É um contacto comum. Ele obrigou-te a ir. É um artista em comum. Não me obrigou. Eu tinha muita Sim. curiosidade. Eu adorava ver. Já se E fala? aliás, conheci o meu marido num concerto de Ai, Violinda. pois, já é essa, Não do vais dizer amor, essa parte. lá está, o amor toca-se aqui. É verdade, és muito importante para nós. Oh, pá, pronto, agora estou com vergonha. E foste ao nosso casamento. Pois foi. Em 2009 lanças o teu primeiro trabalho a solo, é um EP, é um Márcia, de onde saiu... Não é Márcia, é Pele Cá em Mim, mas A isso a Pele Cá culpa em não é Mim, tua. mas Toda é- a gente escreve que é Pois, Márcia porque era o que dizia lá. Só que a verdade é que Pois, se chamava A mas não Pele é. Cá em Mim. Ok, O nome ok, foi, que é de onde era de Ótimos Discos e o nome saiu na altura, mas depois como está só Márcia Ficou. na capa, ficou Márcia. Mas não é. Não é. A Pele Cá em Mim, porque era onde mostrava A Pele Cá em Mim, a primeira versão. Pois é, exatamente. Com o JP. Sem GP. Sem GP. Depois foi, depois foi para a Warner e depois fizemos um... E veio o dueto. GP. E veio o GP, convidado. E depois a seguir vieram os long plays, que isto agora é conversa do pessoal mais velho. Que já quase não há long plays. Não, quase não há discos, agora é tudo singles. Eu só tenho discos. Pois, lá está. E tens muitos discos. Tens o Quarto Crescente, tens o Picos e Vales. Tenho o falta Dá, aqui o Casulo, o exato. Quarto Crescente, o Vai e Vem, o Pix e Vales, e agora tenho o Ana Márcia, que só fiz edição em disco, Em disco vinil? em CD e em vinil. Mas- O digital vai saindo. Pois, está a sair. Há de sair. Muito bem. Por Muito isso eu bem. só tenho discos. Pois, só tens discos, verdade. E então, sabes, as tuas outras experiências artísticas, como a pintura e o cinema Sim. documental, de que forma é que influenciam a tua criação musical? Se é que influenciam. Eu acho que sim, mas... Eu acho que elas devem comunicar todas umas com as outras, porque eu não penso o que é que eu quero fazer, não, eu simplesmente vou fazer. E enquanto estou a fazer, há uma coisa que eu sinto. Se eu pintar, sou mais feliz. Se eu estiver a fazer um disco, não consigo ler. Enquanto estou a fazer o Ok. disco. Não Porque estou a consegues? escrever, não leio. Na altura não leio. Ok, interessante. Não consigo, fico com os livros todos a meio, sabes? Enquanto começo, não dá. Não estou completamente mergulhada, sou obsessiva a trabalhar e sou obsessiva a trabalhar e mesmo pintura e as pessoas Então, naturalmente tu não és de sabem. explosões criativas. Se pintar, fico obcecada a pintar muito tempo e deixo-me entrar ali, mas sou mais feliz a pintar, percebes? Não é? Por isso, eu não sei se sou mais pintora, se sou mais música, se sou mais cantora. As coisas comunicam umas com as outras. A pintura vem do mesmo sítio, como é tudo muito autobiográfico Pois. e vem tudo do mesmo sítio e as coisas interligam-se. Agora, a última coisa que fiz em vídeo foi 2 videoclipes que resolvi fazer. Já não montava há imenso tempo. Arranjei lá um software, olha, agora sou eu que Premiada em faço. Madrid. A montadora. Fui usar. Eu gosto imenso do nome, parece que anda a cavalo. E montei isso e isso deu-me uma sensação de liberdade e um alívio, que eu acho que é isso que eu procuro, é um alívio que deves saber o que é o alívio poético ou da criatividade. Tu tens uma coisa para dizer e aquilo está ali com um tufo de pelo e depois aquilo
Cospe-se. Olha que imagem tão linda. Amei. Mas é assim. Muito bem. Raquel, calma. Ana. Tu és autora do poema Ensina a Cair, em podcast e também página de Instagram, que estamos a falar agora em off. Ai, chique, ela já diz em off e tudo. Estamos a falar que tem 347 mil. mil seguidores, onde é um canal estritamente para publicitar poesia. Dar a conhecer poesia, Portanto, há poemas, centenas de sim. milhares de pessoas Sim, que seguem. Temos de dizer, é bom da verdade, que uma grande percentagem, portanto, cerca de 60% dos seguidores dessa página de Instagram são do Brasil. Ainda assim, é muita gente em Portugal para uma página certamente. de poesia. Sim. E dizias-me que há pessoas que dizem que não liam Sim, antes. muitas e pessoas que escrevem a dizer: este ano na Feira do Livro vou comprar este autor, este autor e este autor, e a culpa é sua, porque eu não li a poesia. É muito interessante isso. Isso é lindo. É bonito. É lindo. E eu vi uma entrevista tua que dizias que o rio Zezer corre dentro de ti e que a barragem de Castelo de Bode foi um lugar de descoberta da terra. Sim, é verdade. É verdade? Sim. Eu passei lá férias desde pequenina, desde que eu nasci em Luanda em 74 e vim em 75 e, portanto, desde que me conheço, que ia para nas férias grandes para aquela zona. Minha avó materna era de lá, foi uma das pessoas mais importantes da minha vida. E eu tive todas essas experiências iniciáticas que, lamentavelmente, eu tenho uma filha com 22 anos e ela já não teve. Eu tenho pena que agora já não haja esse lado. Que é, eu fiz vindima, apanha da azeitona, andei a descobrir, andávamos à solta, não é? No verão, 3 meses de férias grandes, era assim uma coisa. E isso foi muito importante para mim. Lembro-me, por exemplo, de me contarem que eu, quando acabava o verão, ia despedir-me das flores. Imagina, despedia-me das flores. Era um bocadinho assim, pronto, enfim. Isso é lindo! Despedia-me das flores porque me ia embora do verão. E sim, aquele rio é muito importante, é o rio Zezer, não é? Da barragem de Castelo de Bode, e a minha avó ficava muito aflita quando nós íamos nadar para o rio, porque ela se lembrava daquilo antes de a barragem existir, e portanto ela lembrava-se de descer, não é? Muito íngreme, e saltar, não é? Com um riachozinho, e agora ela dizia: filhas, há lá debaixo árvores, casas, se vocês se afogarem, mas nós nadávamos. Tanto que eu continuo a ir para lá, continua a ser o meu sítio, é aquele lugar que eu pertenço, e de cada vez que vou àquele rio lembro-me do verso do Jorge Sousa Braga: é tão difícil guardar um rio quando ele corre dentro de nós. E é exatamente isso que eu sinto ali. É maravilhoso. Ela vive mesmo a poesia. É isto. É. Na adolescência, depois encontras a poesia, apaixonas-te por ela. Álvaro de Campos. Álvaro de Campos. Qual era qual foi o poema em linha específico? reta, claro, que é maravilhoso para quando nós fomos adolescentes. Porque nós, na adolescência, achamos que sabemos tudo, não é? Sim, certo. E eu estava rodeada, como é normal, de pessoas que achavam que sabiam tudo. Mas eu já tinha esta ideia de que é importante privilegiar a falha e o erro, não é? E então, quando eu li o poema, que começa, como sabemos, com estes versos: nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus amigos têm sido campeões em tudo. Eu pensei: é isto? Eu estou rodeada destas pessoas, não é? E na nossa idade somos assim. Na verdade, as redes sociais são um bocadinho isso. Exatamente, e portanto, foi uma identificação imediata com o Álvaro de Campos. E depois, bom, como nós sabemos, o Pessoa, nós começamos a ler Fernando Pessoa, é um mundo, não é? Ficamos lá dentro muito tempo, foi muito assim, foi uma entrada muito fulgurante. E tu dizes especificamente que foste atingida por uma verdade com a qual te identificavas. Sim. E a questão que eu te coloco é: qual foi a verdade que encontraste na poesia e se essa verdade, já disseste um bocadinho qual foi, encontra ligação à verdade que descobriste na terra, nessas vindimas, no rio Zezer, ou se é uma verdade distinta, são verdades distintas, ou se fazem parte da mesma... Concordando com o que a Márcia disse em relação ao processo criativo, eu acho que aquilo que nós vamos adquirindo se contamina, não é? Portanto, eu acho que aquilo que eu sou hoje tem a ver necessariamente com essa origem, com essa ligação, mas também com tudo o que foi vivendo e com as leituras que faço. Aquilo que eu encontro na poesia não é só a identificação. A identificação foi a porta de entrada. Eu era adolescente e acho que a identificação pode ser uma das maneiras de nós nos encontrarmos com a poesia, quando nos identificamos com o poema. Mas claro que podemos gostar muito e encontrar coisas na poesia com as quais não nos identificamos de todo, não é? Porque a poesia tem muitos ecos e muitas vozes e nos traz muitas coisas diferentes. O que eu acho que encontrava, para responder à tua pergunta e não fugir, no início, na minha infância, na minha adolescência, e que procuro na poesia, acho que sim, é o espanto. Isso sim, é o espanto. Eu acho que
isso nós encontramos na Terra, não é? Eu lembro-me, por exemplo, olha, uma imagem que para mim era muito bonita e hoje considero-a poética quando olho para trás. Nós tínhamos uma horta muito grande e eu lembro-me de ver a minha avó com uma sachola, não é? Como é que se diz? A determinar o curso da água parando a terra, fazendo diques, mini diques. E aquilo para nós era uma magia. Nós íamos abrir a torneira e a água vinha e a forma como a água corria, agora vai para estas, agora vai para estas. Portanto, ou seja, era um espanto. E, claro que não tem nada a ver com o espanto que eu encontro na poesia, mas essa ideia de espanto, há até um texto do José Tolentino Mendonça sobre isso que eu partilhei recentemente nas redes sociais, que é precisamos de reencontrar o espanto. Isso sim eu procuro na poesia. E acho que encontrava na adolescência e procuro continuar a encontrar noutras coisas também. Pois, certamente. Acho que é um problema quando nós já não nos espantamos, não é? Ficamos, sim, para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal. Infelizmente, no mundo de hoje, às vezes, se calhar, espantamos-nos para o mal, não é? Pois sim, também é verdade. Também há esse espanto. Mas depois há o espanto... Com a beleza. Que a beleza e a arte conseguem, não é? Com a beleza e com a arte, acho que se calhar não se trabalha tanto é o espanto com a beleza e com as coisas simples. E por isso é que estás a obrigar a que as pessoas se espantem através de coisas muito más e escabrosas. Certo. E qual é o papel do humor neste todo, não é? Neste espanto? O que é que o humor pode fazer em tempos tão sombrios em que o amor, e quando eu falo do amor não estou a falar do amor só passional ou sensual, eu estou a falar deste amor que todos nós partilhamos por alguma coisa, pelas artes, pela nossa família, pela natureza, pelo nosso instrumento, pela expressão artística, sei lá o quê. De que forma é que nós, num mundo em que o algoritmo cada vez mais tenta afastar-nos disso e penaliza precisamente isso, como é que nós conseguimos aproximar-nos nós desse amor e criar uma rede, um coletivo em que nos insiramos? Isso é para respondermos os três? Sim, agora está tudo a jogo. Abriu o jogo. É uma conversa longa. Pois é. Porque o amor também pode ser comunidade, não é? Sim, deve ser, não? A comunidade, exato. E se tu vires que hoje em dia, com tanta coisa de redes sociais e algoritmos e não sei o quê, o que acontece, que eu sinto muito, há uma desumanização crescente. E que acontece às vezes, mesmo involuntariamente, com qualquer um de nós, não é? Quando nós mostramos a nossa bela casa, ou quando nós mostramos... Porque, naturalmente, nós queremos exibir o que é que nos acontece de bom. Mas isso faz com que, do outro lado, a pessoa se sinta sempre aquém. A outra pessoa que está a ver acaba... Pronto, eu não ponho esse tipo de fotografias e sou muitas vezes inquirida porque é que eu não exponho a minha vida maravilhosa, familiar, os pés bonitos dos meus filhos. Mas às vezes tem um bocado a ver com isso. O que é que isto vai oferecer às pessoas? E o que eu sinto é que acontece uma coisa, uma identificação quase ao contrário, que a pessoa sente-se tão aquém com a realidade que está a ver, que isso traz uma ansiedade enorme e faz-nos sentir muito mal porque aquela é muito mais bonita e porque o outro... E isto acontece muito inevitavelmente à comparação e estás a trabalhar muito para isso, estás a contribuir muito para isso e acho que a única maneira de sair desse ciclo é estarmos juntos em conversas verdadeiras, em sítios verdadeiros, em comunidade e largarmos muito esse mundo virtual que abraçámos há uns anos para cá. Eu estava a pensar que se calhar também as pessoas publicam essas coisas bonitas, se calhar em busca também do olhar do amor, do olhar do outro. Sim, mas é um engodo. Busca de aprovação. É um engodo. Sim, um amor falso. Desse olhar desse narrador que está lá, a gente não sabe quem é, não é? Mas que queremos que se apaixone por nós, de alguma forma. Então só mostramos aquele bocado. Mas não traz nada de bom. Pois não, é um engodo. O amor, quando é cantado poeticamente na literatura ou quando é tocado na música, hoje em dia fala-se do amor tóxico e do amor saudável. Só que o amor como objeto artístico, qual é o amor que é cantado e contado na música? É um amor calminho, sem grandes eventos, do dia a dia, pode ser. Mas as grandes obras, a maior parte das grandes obras, será um amor que hoje será apontado como tendo alguns traços tóxicos.
mas é o amor arrebatado, um amor problemático, sofrido. O que é que vocês sentem enquanto intérpretes e criadores de uma obra, quando vão falar do amor, e escolher qual é a perspectiva como intérpretes, que obras é que queremos, que sentimos próximas de nós, quando as escolhemos para as interpretarmos, e a quem queria, o que é que eu, falando disto, isso pesa-vos, pensam nisso? O amor certinho é cantável, faz boas obras. Olha, eu posso responder a isso pegando numa ideia de que a Márcia estava a dizer de comunidade, ainda retirando se calhar a parte falada da letra, só puxando a brasa à minha sardinha de música instrumental. Eu gosto dessa ideia de comunidade porque é possível passar uma mensagem suficientemente abstrata e consegues ter pessoas de diferentes polos políticos e culturais numa mesa que se cruzam. E essa ideia do amor, exatamente, tu podes dizer, esta é a minha ideia de uma história que se passou ou de uma imagem amorosa que eu quero passar, mas o receptor tem a sua própria visão. E quando estamos a falar, e mesmo com letra, isso é possível ter várias, é mais do que possível ter várias leituras, não é? Mas com a música instrumental, em que de repente não existe essa obrigatoriedade de ter uma noção através do texto, tu consegues passar imagens e todas as formas de amor, e não só, através da música. E eu tenho sentido, ao longo dos anos, que algumas músicas têm mais facilidade em passar essa imagem de comunidade do que outras. Isso tem a ver com o autor, tem a ver com a época, tem a ver com a forma musical? O que é que achas? Quais são os ingredientes que achas? Acho que depende muito também da forma como se publicita a música que se faz e também de quem a recebe, não é? Hoje em dia estamos a cair para um lado em que todos os artistas têm de ter ideias e posições muito concretas. Sobretudo, não é? Sobretudo. Mesmo que não seja sobre a música deles. Mesmo não também seja sobre a música. perguntam aos artistas agora o que é que acham disto e daquilo e daquilo. Que é ótimo, se isso fizer parte da tua persona e da tua personalidade. E até da obra. E da obra, claro. Mas há tanta... Podes não querer também, não é? Há tanta obra que não... Aliás, que seria quase impossível fazer essa leitura através de uma quadra ou só de um agrupamento de notas, não é? Se bem que essa liberdade para receber várias ideias de amor ou qualquer outra forma de expressão musical deixa-me muito feliz e acho que pode ser um caminho para termos um bocadinho uma maior comunidade e menos desavenças estéticas, políticas, culturais. Para nos cruzarmos, não é? Para nos cruzarmos mesmo, sim. Onde temos em comum. Nos ouvimos uns aos outros, não é? Não mais. A música, não só a música, mas acho que o espaço acontece aqui. E tu quando querias, Márcia? Eu nunca tinha pensado nisso que estás a falar. De facto é engraçado porque o meu maior exemplo de canção de amor é Pel Caimim, que é uma canção de desamor e foi muitas vezes relatado como uma canção ótima para passar em casamentos, que é uma coisa que A sério? sim, muitas vezes fui tocar 3 vezes, pá, não vou fazer isso a minha vida, mas e os casamentos duram até hoje, não sei como. Uma pessoa entrou na igreja com a música e a outra foi lá tocar e pronto, e as pessoas associam aquela música de facto a uma música de amor. E não sei se não é de facto uma música de amor, ou parafraseando o nosso Tosé Brito querido, todas as canções são canções de amor. E como exato. não? Porque esta canção, Pel Caimim, é uma canção de desamor, mas se tu fores a ver, acaba por ser uma grande canção de amor próprio. No final, certo, percebes certo. que não há desistência, não há acabou tudo e agora não, acaba... Vou-te partir o telemóvel ou o carro. Não, mas nunca tinha pensado nessa noção de canções de amor, porque de facto essa é a minha única canção que foi a canção de amor que foi badalada, porque as outras que me lembro, a Insatisfação, O Bom Destino, não são, quer dizer, a Insatisfação acaba por ser, tu até entras no videoclipe. Exatamente. A Insatisfação acaba por ser, se calhar termina com a canção, com uma tirada sobre o amor, mas não é de facto aquilo que eu penso, não penso nisso. Agora neste último disco pensei bastante, porque é um disco composto por 3 capítulos, sendo que eu queria muito fazer um disco onde eu pudesse incluir canções para os meus filhos. E é um tipo de amor
que não é muito popular, ou seja, não é muito, como dizer... Vendável. Exato. Mas depois tinha também canções adultas, e não podia fazer um disco para crianças e enfiar para lá canções adultas. E então, a verdade é que eu descobri uma lógica para aquilo, por isso é que tem estes 3 capítulos, porque é quase como se fosse o caminho até lá. É o caminho até ter os filhos. Então é de onde é que ela vem, depois há o encontro-desencontro, ou então o amor, não é? O encontro com o outro. E depois é que vem o capítulo dos filhos, mas acho que há muito amor, aliás, nesse capítulo há Manhã Bela, que o refrão diz: onde houver amor, o mal não pode acontecer. E o meu filho perguntou-me: mas mãe, isto não é verdade? Porque como é que tu dizes onde houver amor, não vês que está a haver guerras? Pá. Onde houver amor, não... E eu expliquei-lhe: se houvesse amor, se houvesse empatia entre as pessoas que estão a praticá-la, não é? Porque depois temos toda uma conversa sobre desobediência, porque se todos obedecermos, o mal é levado a cabo, não é? E eles são, e nós somos, ensinados na escola a obedecer. Certo. Então temos Mais toda do que uma pensar, conversa gente. sobre desobediência, sobre 25 de Abril, etc. E sobre ditadura e sobre ser soldado. E chegámos à conclusão que sim, é verdade. Onde houver amor, o mal não pode acontecer, porque tu estás protegido pelo amor que sentes pelo próximo, por isso não lhe fazes mal. Por isso, o amor, olha, vamos estar aqui... São muitos amores. Há muitos muito tipos de amor, sim, há muitos Se bem que tipos de amor. Esse ideal de amor, eu costumo dizer nos concertos, porque eu tenho, claro, canções de amor tristes, que é a maior parte. E eu tenho para aí uma canção de amor alegre. Eu digo: agora vou cantar a canção de amor alegre. O que é estranho, porque se viesse um extraterrestre à Terra e me mostrassem as canções de amor, a maior parte delas tristes, não é? Cortar os pulsos, eu dizia: amor, não quero. Não quero isso na minha vida! Exatamente. Daí mas a minha giro. questão... É giro, o Sérgio Godinho diz isso nessa canção do Às vezes o Amor, da morte. Então, mas se tudo tem fim, porquê dar a um amor guarida? Mesmo assim, dá princípio ao começo, se morreres só te peço, da morte volta sempre em vida. E tudo renasce, mesmo depois dos incêndios, a natureza renova-se. Tudo renasce e se não houvesse amor, não é? Mas eu estou curiosa, tu achas que as músicas de amor mais tristes e tóxicas, de amor tóxico, são mais apelativas? Não, não não sei. Estás-me a ensinar, eu nunca pensei nisso. Não. O que eu sinto é que as canções ou de fim de relação, ou de relação difícil, ou de músicas e livros, na verdade, não é? Obra literária também é aquele, Exato. não é? É o The Taming of the Shrew, aquela relação complicada, sim. tudo isso que hoje em dia, não é? Mas também na altura em que tu estás a passar um desgosto amoroso, é quando mais tu precisas de ler e de, Com certeza, e de ver, de amparo. e ouvir, De amparo. e ler um poema e ouvir uma canção que te ampara. Certamente. Então, cumpre esse papel. Ou uma canção onde alguém esteja a pensar ou a sentir o mesmo que tu estás. Exato, que é para poderes espiar Certo. Do espelho, não é? teres de espiar por algum lado. Portanto, não estou sozinha a passar por isto, eu não estou sozinha. Claro. O papel- Claro, o a arte papel não tem de é ser esse, não é? higienizada. A arte tem de falar de tudo, das coisas bonitas e das coisas feias. E Raquel, tu sentes que na literatura, na poesia, acho que se sentirá mais facilmente, mas mesmo numa obra literária não poética, sentes que o ritmo, a cadência das frases têm lá música dentro? Sim, certamente. Eu tenho um fenómeno que acho que não é nada demais, muita gente tem, mas a mim eu acho graça. Eu leio a poesia, como sabes, digo poesia de dizer alto, não é? Ler em voz alta. E então, quando leio para mim, estou a ler um poema, eu estou a lê-lo como digo, não é? Eu estou a lê-lo alto na cabeça. E acontece-me o mesmo quando leio ficção. Portanto, é muito engraçado, eu estou a fazer a pontuação toda correta. E faz as vozes das personagens? Não, isso não. Mas faço a voz. E, portanto, sim, encontro musicalidade, embora eu acho que há mais musicalidade na poesia. Sim, certamente. certo. É mais... Tem uma outra música, não é? É uma poiesis. É poesia, exatamente. Mas acho que sim, acho que a ficção também tem uma mais do que outra. Agora, esse lado musical, eu ouço-me a ler quando estou a ler um livro de ficção. Ouço a minha voz. Estou a fazer a pontuação toda. Então, e é mais... qual é o teu género? É hip-hop? Não, mas
género é mais a minha voz, é de dizer assim, mais Tens o teu ritmo, as tuas cadências e já vais conhecendo também as matizes das cores que utilizas na voz, como cantor, na verdade, um bocadinho, não é? Eu acho que as pessoas leem todas assim, que é uma coisa depois decepcionante Não no sei, cinema. não sei se depois lês lês, lerão? depois vais ver ao cinema e depois aquilo é super decepcionante porque quando tu lês o livro aquilo é tão recatado e a voz é assim tão grave e pausada. Isso é interessante. Isto leva-me aqui à rúbrica que eu pensei para nós, que é quando estamos a ler um livro, muitas vezes associamos sons, música, sei lá, notas musicais àquilo que estamos a ler. Não, ou a excertos, ou a personagens, ou a própria história e a forma como é construído o livro. E o que eu me lembrei de vos pedir foi que se lembrassem de 2 ou mais livros. Eu devo confessar que eu tenho 3. Eu própria não segui as minhas instruções. E esses livros, que música é que faria parte da sua banda sonora para vocês? E então eu gostei... João, olha, já foste o primeiro a falar, agora és o primeiro também a dizer, pode ser? Muito bem. Então, a primeira escolha acho que nos vai dizer muito com a nossa relação a Benfica, e a primeira escolha é o livro de crónicas do António Lobo Antunes, em especial a sua primeira, o Elogio do Subúrbio, que está completamente repleto de Benfica, está repleta de Benfica. Que é um bairro Lisboeta, típico Lisboeta, mais... É subúrbio e é maravilhoso, tem esses dois lados, não é? É verdade. E a banda sonora, por assim dizer, é o Canto de Amor, uma peça do Carlos Paredes, mas escolhi a minha versão preferida, que é feita pelo Bernardo Moreira, no seu sexteto, num disco que se chama Entre Paredes. A segunda é Dostoiévski, Epá! Há aqui Toda a gente muitas aqui gosta, não é? Toda a muitas gente aqui tem crush com ele Dostoiévski. se tivesse Instagram... Não estava cheio. Hashtag Dostoiévski! Rebentava a escala de seguidores. É verdade, é Não sei, verdade. ele era giro quando era novo. Pá, nunca vi, nem tenho a imagem do senhor. Mas eu acho que ele tem um ar Não ornamentado. tivestes com ele, pá? Bombadão? Não. Bombadão, claro. Portanto... Desculpa, Dostoiévski. Dostoiévski, com Cadernos do Subterrâneo, mas que é um livro, eu diria que pesado, mesmo a própria imagem da personagem principal, narrador, a forma como ele se expressa, os seus problemas com a sua própria personalidade e a forma como se vê ele próprio em relação a umas decisões que ele vai ter que tomar. A música para mim só podia ser esta, Sofia Baidelina, que nos deixou há coisa de 3 semanas, e um concerto que não é dos mais famosos. O seu concerto mais famoso provavelmente será o concerto para violino e orquestra, mas este concerto é inacreditável e acho que vai andar de mão dada ou pelo menos para mim anda com os Cadernos do Subterrâneo. O concerto é o concerto para fagote e cordas graves. Cordas graves serão apenas violoncelo e contrabaixo, e é um tratado de orquestração pesadíssimo. O segundo andamento que te deixo aqui é muito pesado e é de uma erudição, eu não diria rara na obra da Sofia Baidelina, mas todo o material é realmente fora de série. A orquestração é suprema, porque realmente não... As ideias que ela consegue fazer apenas com violoncelos e contrabaixos é mesmo um tratado. Portanto, acho que é a melhor forma de acompanhar este narrador. Maravilha, obrigada. Obrigado. Agora, seguindo... Que maravilha isto, assim, estas sugestões. Não é? Fico toda contente. Isto foi... Temos ido já à procura, já ouvi. Já passar. Eu ia dizer que isto vai... Desculpem. Violoncelos e orquestrações e tudo assim. Isto vai ser uma lista eclética, uma lista que vai para o Spotify. Eu vou pôr estas sugestões de temas todos numa playlist do Spotify. Vai. Agora, seguindo a ordem, Márcia, o que é que nos trouxeste no bolso? Não vais? Pequena? Não. Então, mas eu trago por ti. Vou-te falar do Walter Ugumem. Fala, por favor. Mas o Contra Mim, que não é o romance típico de ficção, é um livro que ele escreveu na altura da pandemia, é muito autobiográfico e viaja muito pela infância. E eu já li esse livro 2 vezes, a segunda tirei imensas notas, porque eu acho delicioso o livro, eu acho delicioso a forma como ele descreve em Portugal como eram as escolas e as regras e que havia naquele sítio, não é Penafiel, nem é São João da Madeira, no sítio das Madeiras, bem, não interessa.
que faziam as réguas por medida, e então os pais ofereciam a régua à professora, de forma para que a professora ficasse contente, que era para Aquelas bater na réguas mão. batiam no... Imagina hoje em dia. Eu como ainda levei reguadas, e tinha uma professora... Levaste? Como assim? Levei reguadas Sabia na que isso mão, existia, levei, sim não? senhora, e gostava da minha professora, que era muito boa, era muito boazinha, e eu era muito boa aluna. Imagina. Se eu Imagina era se muito não boa fosse. aluna e ela era muito E boazinha. se ela fosse má? E quando chegava, eu levei, e chegávamos à escola, tínhamos de rezar, e estudei em Lisboa. Agora imagina, com a história, o Walter conta e relata coisas do passado português que estão marcados profundamente na nossa identidade, e eu acho que nós não damos atenção suficiente a isso. Porque não é só com esta questão de bater nas crianças, não sei, toda a infância, ele usa uma frase, a infância, corrigir a infância. Tinha de se corrigir a infância, tens de crescer depressa, não é só para ires trabalhar na horta e ajudar, não, é porque ninguém tem paciência para te doutorares e és um projeto de gente. Pronto, e eu acho essa viagem, ao mesmo tempo tem coisas muito bonitas, o livro, e muito poéticas. Eu acho que o Walter é um escritor de prosa muito poético, não achas? É verdade. E acho tão bonito, e lembrei-me que para acompanhar este livro, já que mergulha na infância e no passado, na memórias de infância, escolhi o Alban de La Simone, Petit Moi, que é um dos discos que eu ouvi mais nos últimos, sei lá, 4 anos. O segundo livro, A Tara Westover, Uma Educação. Porque eu levo esse livro a toda a gente, porque eu acho que aquilo é um relato maravilhoso de uma miúda que é filha vive numa comunidade, é a 6ª ou 7ª filha de um casal mormon que está ali no Utah todo isolado, e eles vivem preparados para o fim do mundo, ou seja, estão sempre a guardar provisões, e ela não sabe nada da vida, não sabe nada da história, nem sequer sabe quando é que nasceu, porque já era o 6º ou 7º, nem sabe a data de nascimento certa. Pronto, e tinham essa autonomia em casa, a mãe era doula, etc. Tu já leste esse livro? Não. Mas já falámos muitas vezes sobre ele. E depois ela vai descobrindo, pronto, há um dos irmãos que se torna parceiro dela e ajuda a estudar. Há outro dos irmãos que é um bully. E pronto, eu não vou fazer spoiler, mas esse irmão, o bully, agride-a várias vezes, de uma forma desmesurada, e depois chega lá e ela está destroçada ou destruída, e ele diz: o que foi? Pá, não, também não foi assim tão grave. E assim aprendi o conceito de gaslighting. É, exato. Que não fazia ideia o que era, e através do livro percebi. Manipulaçãozinha. E há um dia em que o irmão a agride, e ela vai a correr para o quarto a seguir aquela agressão violentíssima, e escreve no seu diário. E o facto de ter escrito, depois ele lá vem, não é? Então, estás assim, mas não foi nada, mas como ela escreveu, já não duvidou de si própria. O poder da escrita é do... Eu achei isso tão fabuloso. Isso foi uma das Trazer coisas para a que mais... realidade algo que está no éter, Não, a escrita o problema firma. é que tu duvidas de ti própria. Claro. Passado um bocadinho, não é? Quando há abusadores ao teu lado, tu proteges o abusador, e tu duvidas de ti própria mesmo, exato. porque não tens nenhum registro, não há testemunha daquilo que te aconteceu. Então a testemunha foi a escrita. E eu acho isso incrível, é tão poderoso que o outro irmão, o bonzinho, a ajuda a estudar, e ela consegue sair finalmente da asa dos pais e vai estudar para um liceu, e hoje em dia é professora de História em Harvard, imagina. E acho o livro tão incrível. Eu li aquilo de uma assentada, mas foi daquelas coisas de te dar um morro no estômago, sabes? De ficar, tipo, mesmo perturbada. E acho um exemplo de superação inacreditável. E só para teres a noção, ela, quando vai a uma aula num auditório, mostram imagens do Holocausto e dizem que é do Holocausto, e ela levanta-se a perguntar: o que é o Holocausto? E acham que ela está a gozar. Imagina, ela teve a noção de que sem educação teve a vida inteira sem saber o que é que se tinha passado no mundo, e numa realidade completamente construída pelo próprio pai. E esse clima abusivo sugere-me uma canção de Rage Against the Machine, Killing in the Name of... Ora bem. És a maior, que maravilha. bem, Que lista perfeita, que lista perfeita. Isto está explicado, espero não ter demorado muito tempo. Não, está perfeito.
Então, Raquel, o que é que nos trazes? Então, Ana, eu vou incumprir, trago 3 sugestões. Incumprir, porque eu Mas também. é porque eu meto poesia, não é? E achei que era bonito trazer também um poema. por Vou favor. começar pela ficção. Jaimília Pereira de Almeida é uma escritora extraordinária. Tem um livro recente chamado Livro da Doença, que recomendo muito. Mas de tudo o que eu li da Jaimília, e eu li muitos livros da Jaimília, creio que só me faltam 2... Fiquei muito marcada por este, que de resto ganhou o Prémio Oceanos. É um livro que se chama Luanda, Lisboa, Paraíso. E ao contrário do que se possa pensar, o paraíso não é o paraíso, é um lugar num subúrbio de Lisboa. Conta a história de um pai e de um filho que têm de vir de Angola para operar, fazer uma intervenção cirúrgica num problema físico do filho. E vêm cheios de esperança. Ainda em Luanda projetam o que será Lisboa, veem fotografias, veem mapas do que será o Rossio, do que será o Rio, idealizam. E depois é a forma como progressivamente eles se tornam invisíveis para a cidade e para o país e para nós. E como progressivamente os sonhos se desvanecem e vão sendo, primeiro ficam na cidade de Lisboa e são empurrados para um subúrbio. Não quero fazer mais revelações, é um livro muito forte, eu acho que é um livro extraordinário. Não saímos deste livro incólumes, portanto ficamos muito perturbados com isto. É um livro que também nos faz pensar e nos desperta, quem sabe, para olharmos mais para as pessoas à nossa volta, porque nós se calhar também olhamos, às vezes não vemos as pessoas à nossa volta, e eu acho que este pai e este filho são da ficção, mas há muita gente aqui em Lisboa e noutras cidades que podiam ser este pai e este filho. Se tornaram invisíveis. E as coisas não lhes correram bem. É também um livro de alguma desesperança. Vamos ver, não corre bem. E eu também acho que é importante também trazer esta realidade, não é? Nem tudo corre bem, não há só finais felizes, como sabemos. Aliás, há muito poucos finais felizes. Eu não tinha pensado numa canção, mas agora, já aqui, lembrei-me, Isso é que a gente gosta. que acho que o Sérgio Godinho improviso, tem o primeiro músicos. dia do resto da minha vida, que é muito bonito para o claro. início, não é? Claro. Para o início, porque quando eles vêm para Lisboa, eles vêm à procura de um primeiro dia de começar e pronto. E acho que podia ser, e o Sérgio Godinho é o Sérgio Godinho, e portanto... A Camila Sousa Vilada é uma outra autora contemporânea de que eu gosto bastante. Eu só tinha lido um livro dela, estava publicado cá, chamado As Malditas, que é um livro extraordinário sobre as travestis de Córdoba, cidade na Argentina, a desumanização destas pessoas, o que elas sofrem, os preconceitos de que são vítimas, a maldade de que são vítimas. É um livro que é assim um murro no estômago, é mesmo dos melhores livros que eu li nos últimos tempos. E este livro novo da Camila Sousa Vilada acaba de sair, publicado pela Quetzal, chama-se Tese sobre uma domesticação. E é muito curioso porque é novamente a história de uma travesti, mas aqui não é como As Malditas. Aliás, eu li uma entrevista da Camila que saiu no Y neste fim de semana, dada à Isabel Lucas, e ela diz que esta tese sobre a domesticação é uma resposta às Malditas, porque as pessoas, quando leram As Malditas, ficava mais ou menos, havia alguma piedade, assim, alguma pena da história daquelas personagens, e isto é uma coisa diferente. Ela é uma rebelde, uma espécie de selvagem, acho que até a Camila usa essa expressão, e depois tem uma relação com um homem homossexual, adotam uma criança seropositiva e é um percurso de alguma domesticação através de uma relação, mas vamos ver, é uma domesticação, temos de pôr aqui aspas. Eu gosto muito da escrita dela, é uma escrita seca, crua, não está aqui para nos passar a mão, não está aqui para isto ser suave, é para nós sentirmos coisas. E também não sabia muito bem que canção, mas eu gosto muito de uma cantora que infelizmente já morreu, que cantava em espanhol, também em francês, mas em espanhol, que era a Lhasa, disse ela, eu adoro-a. E acho que há aqui uma canção, há muitas dela muito bonitas, mas lembrei-me que talvez o Com Toda a Palavra podia ser, porque é uma coisa de aproximação ao outro, e neste livro há aqui uma aproximação. Esta mulher não se tinha permitido aproximar-se de ninguém, amorosamente falando, e com este homem acaba por se aproximar, e isso também se faz como na canção da Lhasa, através da palavra, e podia ser essa a sugestão. Muito bem. Eu vou dizer agora as minhas, de um sopro, que agora o pessoal quer ouvir a Raquel a dizer o poema. Eu escolhi o nosso Dostoiévski, ok? E bem.
Crime e Castigo. Maravilhoso, grande. Raskolnikov, Mas nosso Raskolnikov, forever. Raskolnikov. Aqueles grupos, os grupos. Eu tenho uma camisola que foi a Márcia que me deu. Pois, isto é... Com escrito a dizer Raskolnikov, Eu quero, imagina. por favor, diz-me onde é que se arranja isso. Sou Eu fã. quero. Eu quero para mim. A Márcia mandou fazer. Pronto, então diz-me onde é que mandaste. Está bem, pode ser. E a canção, bom, se não leram, vão ler porque é maravilhoso. É difícil, psicologicamente é difícil. Altamente perturbador. É difícil, mas eu gosto de livros que me perturbem. Desculpem, lá está. Mas... Coisa mental, amor é coisa mental. É. E esta fuga dele e não conseguir fugir à cabeça dele e à culpa que os outros vão atribuir, que ele tem a certeza que vai ser apanhado. Ele vive com aquilo, ele vive com aquela culpa. Eu pensei numa canção tradicional que a Odetta, que é uma cantora americana de folk blues, com uma voz de contralto. Ela estudou música clássica, mas depois foi para a folk, e tem um disco que é o At the Gate of Horn, em que ela acompanha-se à guitarra, e tem o Mike Lee no baixo acústico, que é o pai do Spike Lee. Só naquela, só assim. Já naquela. E foi um disco seminal que foi muito importante para toda a geração da folk que seguiu, a Joan Baez, o Bob Dylan. Mas esta canção é a capela, não está nesse disco, está num outro, que eu agora não me lembro, mas chama-se God's Gonna Cut You Down, que eu acho que há uma versão, não tenho a certeza, bom, não quero estar, mas esta versão da Odetta é maravilhosa, ela com aquela voz de trovão, You may run home for a long time, run home for a long time, you may run home for a long time, but let me tell you, God Almighty's gonna cut you down. E acho que tem a ver com a fuga para a frente e para trás do Raskolnikov. Depois, o livro do Desassossego, do nosso Pessoa, e a Inquietação do nosso Zé Mário. Claro. Acho que faz sentido. Claro. São dois troncos. Claro. Como é que se diz no fado? Somos dois troncos da mesma raiz, ou assim. Pronto. E o terceiro é Mataram o que Devia, da Harper Lee. Na versão Strange Fruit, que é uma canção que foi muito importante para o movimento dos direitos civis, que é cantada primeiramente pela Billie Holiday, que fala de um linchamento, fala de uma árvore cujo fruto é o sangue dos negros que foram linchados, foram acusados, não era preciso muito serem acusados, não é? De um crime, agarravam-nos e a Ku Klux Klan agarrava o chope pela cor da sua pele e linchava-os. E portanto o Mataram o que Devia, que é um livro sobre o pai da... Não? Ai, tens de ler. Um advogado que vai defender precisamente um negro que foi acusado de violar. Muito bem. É uma coisa muito boa. Muito boa. Agora, Pois é, nós somos todas vizinhas, é verdade. Vamos fazer um clube de leitura. vamos fazer um clube de leitura. Bora. É ótimo. João, entras num clube de leitura? Vamos Bora. embora, um clube de leitura. Está feito aqui o clube de leitura. Podcast da Ana, um clube de leitura. Que maravilha. Leitura. As grupos do Dostoiévski e o João Barradas. Olha, muito obrigada por terem estado comigo hoje. Obrigada. Do coração. Obrigada, João, também por dares corpo e voz a esta gosto canção. enorme. Obrigada. Raquel, ficamos com... Um poema do Billy Collins, vou contar muito brevemente, porque tem uma nota biográfica e acho que é importante. O Billy Collins é um poeta norte-americano que esteve em Portugal em 2019 a convite da Casa Fernando Pessoa. Eu fui lá fazer uns vídeos para o poema Ensina a Cair e tinha este livro dele. E a minha filha, que hoje tem 22, tinha na altura 17 anos. E este poema chama-se Para a Minha Rapariga de 17 anos Preferida. E eu pensei, vou pedir ao Billy Collins para assinar o livro para mim na página do poema e para assinar para a minha filha, que tinha 17 anos. E assim foi. Ele estranhou... does she really like poetry? Yes, she does. Yes, she does. E é um poema muito bonito, que tem também sentido de humor. E a canção, a música que eu sugeria, porque o poema fala disso, é a Tosca, cantada pela Maria Callas. Depois do poema, passamos diretamente para a minha interpretação, juntamente com a interpretação de João Barradas, do tema O Narrador. Do tema Força. O Narrador. Para a minha rapariga de 17 anos preferida. Já reparaste que se tivesses começado a construir o Parthenon no dia em que nasceste, faltaria apenas 1 ano para estar tudo pronto? Claro, não poderias tê-lo feito sozinha. Mas não te preocupes, tu estás bem tal como estás. És amada apenas por seres como és.
Mas sabias que, com a tua idade, Judy Garland já cobrava $150 mil por imagem, Joana d'Arc levava o exército francês à vitória e Blaise Pascal tinha arrumado o seu quarto? Não, espera, tinha até inventado a calculadora? Claro, haverá tempo para tudo isso mais tarde na tua vida, depois de saíres do teu quarto e começares a crescer, ou pelo menos a arrumar todas as tuas meias. Por alguma razão, nunca me esqueço que Lady Jane Grey foi rainha de Inglaterra quando tinha apenas 15 anos, mas a seguir foi decapitada, por isso não importa referi-la como modelo. Alguns séculos mais tarde, quando tinha a tua idade, Franz Schubert lavava a louça depois do jantar de família, mas isso não o impediu de compor 2 sinfonias, 4 óperas e 2 missas completas enquanto era jovem. Mas claro, isso foi na Áustria, no auge do lirismo romântico, não aqui nos subúrbios de Cleveland. A quem importa realmente que Annie Oakley fosse uma atiradora exímia aos 15 ou que Maria Callas se tenha estreado como tosca aos 17? Achamos que tu és especial, apenas por seres como és, a brincar com a comida e a olhar no infinito. Já agora, menti sobre Schubert lavar a louça, mas isso não significa que ele nunca tenha ajudado em casa. Obrigada. Maravilhoso. Todo dia ali com ela a contar a sua história, descrevia o seu sorriso, conhecia o seu avesso, maldizia a sua sorte, maldizia a sua sorte. Dia a dia ele narrava para os que o fossem ler como era bela e prendada, como era bela e amada, como era triste não poder, como era triste não poder. Mesmo quando ela ficava a dormir, a fazer nada, ele afoito pesquisava qualidades, predicados que a pudessem descrever, que a pudessem descrever. Mas um dia, sem aviso, fez-se a prosa em melodia para cantar como ele havia, para rimar nessa cantiga o amor que ele lhe tinha, o amor que ele lhe tinha. E assim de repente então ela viu como ele olhava, conhecia os seus silêncios, ela ouvia os seus lamentos na canção que ele cantava, na canção que ele cantava. A moral da história é que o amor, quando é cantado, faz da história um poema com magia e transforma-se o narrador na coisa amada, o narrador na coisa amada, o narrador na coisa amada. Mas um dia, sem aviso,
fez-se a prosa em melodia para cantar como ela via.